shook it up. E aí, galera, então vamos dar um exemplo de ácidos com diferentes graus de hidratação. Geralmente esses ácidos, eles têm aqui o NOx. Vocês percebem aqui que o NOx em cima está mais 5. Então, em geral, o NOx vai ser mais 5 ou mais 6, o que dá a terminação ico para esses ácidos. E aí você tem o ácido fosfórico, bórico, sulfúrico. Bom, o que acontece? Se você for calcular o NOx desse ácido, ou desse outro ácido meta, ou do outro piro, você vai ver que o NOx dele vai ser o mesmo, mais 5. Ou seja, a terminação do nome seria fosfórico para os três. Mas, dá para se notar que no ácido fosfórico, você tem uma hidroxila muito próximo de um hidrogênio, e que, de acordo com um leve aquecimento ou um agente desidratante, a gente pode retirar esse grupo de água, o que vai formar então o ácido meta. No caso, o ácido meta sempre é o ácido que tem menor grau de hidratação. Você percebe que a fórmula do ácido metafosfórico, que seria HPO3, não permite mais que você consiga retirar água. Ou seja, eu não consigo subtrair H2O dessa molécula. Logo, esse ácido é o ácido menos hidratado dos fosfóricos. O ácido pirofosfórico, ele ocorre uma desidratação que nós chamamos de intermolecular. Enquanto no meta você tem uma desidratação intramolecular, você vê que a água sai da própria molécula. No piro, você vai ter uma desidratação intermolecular, ou seja, eu preciso pegar duas moléculas do ácido fosfórico para poder retirar uma molécula de água, formando então o H4P2O7, ou seja, o ácido pirofosfórico. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas Marlos, então como é que eu faço para poder calcular rapidamente isso? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo que eu pegue o ácido bórico, o H3BO3. E eu quero então encontrar o ácido metabórico e o pirobórico. Então, para achar o meta, bem simples, você vem aqui e subtrai uma molécula de água. Você vai fazer uma desidratação, tá? Quando você fizer essa desidratação, H3 menos H2 é HA. O B não tem nenhum elemento aqui para subtrair, então fica só o B. E o O3 menos O dá O2. Então o HBO2 seria o ácido metabórico. Beleza? O piro, há duas maneiras de você encontrar o piro. Ou você vai pegar o ácido ortobórico e vai multiplicar por 2, porque lembra que a gente fez uma desidratação inter, eu não precisava de duas moléculas? Então você multiplica por 2, então ficaria H6B2O6, e aí você subtrai uma molécula de água, menos H2O. Quando eu fizer isso, eu vou ter o H4B2O5. Esse aqui seria então o ácido pirobórico. Mas você também pode fazer uma maneira bem mais simples. Você pode pegar o ácido ortobórico, já fazer a desidratação dele, ou seja, encontrar o meta, certo? Então aqui você vai ter HBO2, e aí você vai somar esse meta que você encontrou com o próprio orto lá em cima, ó, H3BO3. Lembra que essa fórmula aqui do orto, ele vai dar na prova. Ele vai pedir para ti o meta ou vai te pedir o piro. Ó, na hora que eu somar 1 mais 3, né, eu tenho aqui H4, B mais B dá B2, O3 mais 2 dá 5. H4B2, O5. Então a mesma fórmula que encontrei anteriormente. Mas então isso serve para qualquer ácido que seja ico no final? Sim. Só que tem ácido que você não vai encontrar o meta. Por exemplo, o ácido sulfúrico. Por que ele não tem o meta sulfúrico? Porque não tem como tu tirar água. Veja que se eu tirar a água daqui, H2O, vai desaparecer os hidrogênios. E para ser ácido, gente, tem que ter o hidrogênio. Mas eu posso encontrar o piro. Eu multiplico por 2. Então eu vou ter aqui H4S2O8. E aí eu retiro uma molécula de água, H2O. E aí eu vou ter H2S2O7. Então tá aqui o meu ácido pirossulfúrico, certo? Então fica a dica. Sempre os ácidos orto são aqueles que podem ser desidratados.
enquanto o ácido meta e o piro são, consequentemente, os seus graus de desidratação diferentes. Então, para que eu possa usar o ácido meta e o piro, eu preciso primeiro ter o orto. Ele vai dar para você o orto e aí você segue a regra que nós acabamos de falar. Valeu, inscreva-se no canal Química Traduzida. Abraço, galera.